Você já parou para pensar que no Brasil, até aquilo que já é seu, você precisa pagar de novo? Sim, você compra seu carro com o salário suado de meses, às vezes de anos, e quando finalmente consegue colocar ele na garagem, o Estado aparece para te lembrar que, na verdade, ele nunca foi totalmente seu. Todo início de ano, como um fantasma que volta para cobrar uma dívida infinita, chega o IPVA e você paga. Mesmo que as estradas continuem destruídas, mesmo que buracos destruam sua suspensão, mesmo que seus impostos nunca retornem em forma de segurança ou qualidade de vida. Mas espere, porque isso é só a superfície. Porque enquanto você rala para manter seu carro em dia, há quem viva em carros oficiais, com motorista, combustível pago, manutenção coberta. E tudo isso, adivinha, financiado pelo mesmo imposto que te faz perder noites de sono. A verdade é simples e brutal. Você paga para usar o seu carro e paga também pelo luxo de quem nunca vai sentir o peso dessa conta. Antes de continuar, se esse tipo de verdade te incomoda, e acho que incomoda, já deixa o like e se inscreve no canal. Assim você ajuda mais pessoas a descobrirem o lado obscuro dos impostos que drenam o suor do trabalhador brasileiro todos os anos. Agora, vamos ao que eles não querem que você saiba. Como tudo realmente começou. O IPVA é relativamente recente na história do Brasil. Ele surgiu em 1985, substituindo a antiga taxa rodoviária única, conhecida como TRU. A TRU tinha um propósito simples: manter as estradas. Era uma taxa específica. Se você paga por algo, teoricamente recebe algo em troca. Mas quando o governo decidiu trocar a taxa por um imposto, tudo mudou. Porque imposto não tem destino obrigatório. Ele entra no caixa e pode ser usado em praticamente qualquer área, da saúde à propaganda institucional. E é aí que nasce o problema. O dinheiro que antes deveria cuidar da infraestrutura passou a alimentar uma máquina muito maior. O discurso era elegante. Quem tem veículo deve contribuir para o funcionamento do Estado. Parecia justo, mas com o tempo, ficou claro que o IPVA virou um dos maiores instrumentos de arrecadação rápida do Brasil. Todos os anos, bilhões entram nos cofres. E ainda assim, o motorista não vê retorno proporcional. Estradas esburacadas, falta de sinalização, acidentes constantes e manutenção quase inexistente. E para onde esse dinheiro vai de verdade? O IPVA é dividido entre o governo estadual e a prefeitura. Parece democrático, mas essa divisão não carrega nenhuma obrigação. Nem o Estado, nem os municípios são obrigados a gastar um centavo desse dinheiro com ruas, avenidas ou rodovias. Ou seja, você paga o IPVA acreditando que está financiando melhores condições de tráfego. Mas o dinheiro vai para qualquer lugar, menos para o que você imagina. Ele pode virar pagamento de dívidas internas, auxílio para gabinetes, custos administrativos ou até viagens oficiais. Enquanto milhões de brasileiros parcelam o IPVA em 3, 6 ou até 12 vezes para não correr o risco de perder o carro por apreensão, os governantes e altos cargos públicos desfrutam de um cenário completamente diferente. Carros oficiais, motoristas particulares, combustível ilimitado, pago com verba pública, seguro, manutenção, pneus, revisões, tudo incluso. E quando o carro é trocado por um modelo mais novo, adivinha quem paga? Você. O mesmo cidadão que luta para não atrasar o próprio imposto. O IPVA virou uma fonte tão grande de receita que os governos passaram a depender dele para fechar as contas. Não é sobre estradas, não é sobre trânsito, é sobre arrecadação. E quando um imposto se torna indispensável, o interesse em melhorar as coisas para justificar sua existência simplesmente desaparece. Para quem está no topo, o IPVA é invisível, mas para o trabalhador comum, ele é um lembrete anual de que o sistema foi feito para tirar e não para devolver. É o imposto que chega justamente quando o brasileiro está mais apertado. Logo após as festas, material escolar, contas acumuladas e despesas de início de ano.
E a cobrança é implacável. Se não pagar, perde o licenciamento. Se não licenciar, perde o direito de circular. Se circular, o carro é apreendido. Percebe o ciclo? Se o IPVA fosse realmente utilizado para melhorar as estradas, modernizar o trânsito e incentivar a segurança, o brasileiro até entenderia. Mas quando anos passam, bilhões circulam e nada muda. É impossível não se perguntar: a quem o IPVA realmente serve? Ao motorista? Ou ao sistema que depende do seu dinheiro para sobreviver? Agora que você já entendeu o tamanho do rombo que o IPVA causa no bolso do trabalhador, vamos imaginar, com os pés no chão, como seria o Brasil se o IPVA deixasse de existir. Não como fantasia, mas como cenário possível, realista e sustentado por estudos sérios de economia. A média nacional do IPVA varia entre 2% e 4% do valor do veículo. Em um país onde o salário mínimo mal cobre as despesas essenciais, isso significa que a cada ano você perde o equivalente a 1 ou 2 contas de mercado cheias. Economistas chamam isso de efeito multiplicador da renda. Quando o dinheiro fica na mão da população, ele volta para a economia real. Comércio, serviços, pequenas empresas, e não se perde dentro da máquina pública, onde a eficiência é comprovadamente baixa. Estudos do IPEA e do Banco Mundial já mostraram que reduzir a carga tributária direta tende a aumentar o consumo e acelerar o crescimento interno. Eliminar o IPVA seria cortar bilhões de reais por ano de arrecadação. Isso obrigaria os governos a fazer algo que raramente fazem: reduzir gastos, enxugar privilégios e priorizar o essencial. Em países onde a carga tributária é menor, como Irlanda e Suíça, as despesas públicas são rigidamente controladas e a eficiência é muito maior, algo comprovado por relatórios da OECD. Os governos seriam forçados a procurar modelos mais eficientes, como contratos de manutenção por desempenho, repasses vinculados, parcerias com iniciativa privada ou até mesmo fundos municipais transparentes, modelos usados em países como Estados Unidos e Canadá. E sabe qual é a vantagem? Quando a verba tem destino claro e obrigatório, a corrupção diminui e o resultado aumenta. Em vez de bilhões indo para gabinetes, viagens e estruturas inchadas, esse dinheiro ficaria circulando nas cidades, aquecendo mercados locais, aumentando a arrecadação por consumo e criando um ciclo mais saudável de desenvolvimento. É o que diversos estudos de finanças públicas chamam de economia descentralizada de alto impacto. O dinheiro do cidadão deve fortalecer o cidadão, não o Estado. Quando as pessoas pagam menos impostos diretos, elas conseguem consumir mais. E quando o consumo aumenta, as empresas tendem a reduzir preços para competir. Países que reduziram impostos sobre propriedade e veículos, como Nova Zelândia e Austrália, viram o custo de vida cair de forma gradual, mas consistente. Sem o IPVA, o Brasil não quebraria. Pelo contrário, seria obrigado a se modernizar. O Estado teria que provar que sabe gastar, e não apenas arrecadar. E o brasileiro, finalmente, teria a chance de respirar, de investir, de consumir, de viver com dignidade. O que o sistema mais teme é exatamente isso: um país onde o cidadão tem poder sobre o próprio dinheiro. Agora pense, se um único imposto já faz tudo isso, imagine o tamanho da transformação se outros começassem a ser questionados também. Talvez o problema nunca tenha sido o brasileiro, mas sim o peso que colocaram sobre ele. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Num mundo onde tanta gente passa batido por assuntos que realmente importam, é bom saber que ainda existem pessoas como você, que pensam, questionam e não aceitam tudo de olhos fechados. Se esse vídeo abriu sua mente, imagine o impacto que ele pode causar se mais gente souber da verdade por trás desses impostos. Então faz o seguinte, deixa o like. Isso mostra para o YouTube que esse tema precisa aparecer para mais pessoas. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, porque ainda temos muito a revelar. Compartilha com seus amigos, sua família,
seus grupos. Deixa todo mundo ver como a máquina pública funciona de verdade. Aqui, a missão é simples: informar, despertar e fortalecer quem trabalha e carrega este país nas costas. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, se liga nessa.